Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Números, capítulo 17. Nós vamos voltar à exposição desse livro depois de 3 semanas. E hoje nós vamos ouvir, Deus permitindo, a exposição do capítulo 17. Ouçam, irmãos, a voz do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o Senhor, perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos na Tua presença bendita, santa, gloriosa e ao mesmo tempo temível. Nos aproximamos em Cristo, Senhor. E agora, quando o Senhor nos assenta e vai com voz poderosa falar ao Teu povo por meio do ministro ordenado, rogamos a Ti, Senhor, abre os nossos ouvidos, desimpede os nossos olhos, quebranta o nosso coração, Senhor. Se no nosso meio há alguém que não Te conhece, Senhor, que passe a conhecer o Teu Filho hoje, salvificamente. Aqueles que já professaram a fé e amam, Senhor Deus, a Tua palavra, corrige-nos por meio dela. Não há, Senhor Deus, momento mais glorioso do que esse na semana, quando paramos tudo para ouvir a Tua voz, bendita e santa. Então usa o Teu Filho, porque, como diziam os nossos pais, quando o ministro da palavra se levanta no dia do Senhor e fielmente, Senhor Deus, explica e aplica a Tua palavra, é a Tua palavra que está sendo pregada. A palavra pregada é a palavra de Deus, e é o próprio Cristo falando à congregação. Pedimos isso, Senhor, humildemente. Amém. Há uma sequência de textos aqui, de narrativas a respeito da murmuração. Na verdade, a murmuração não está apenas no livro de Números, mas a murmuração é uma pauta sempre presente no meio do povo de Deus. Especificamente tratando da saída do Egito, você tem a murmuração logo 15 dias depois, quando eles atravessam o mar
e eles chegam do outro lado e num momento cantam ao Senhor. O cântico ali de Moisés, de Miriam, eles estão alegres porque o Senhor os salvou. E rapidamente, no capítulo 16, logo depois do cântico, vem a primeira murmuração. E é como se a cada passo dado o povo reclamasse. E a cada vez que o Senhor os abençoasse, eles de alguma forma procuravam uma maneira de reclamar com o Senhor. A murmuração passa a ser a pauta do dia. Esses capítulos que nós estamos lendo, desde o capítulo 15, o capítulo 16 e agora o capítulo 17, eles formam uma grande seção que fala especificamente sobre esse tema, o tema da murmuração. E esse tema está sendo resolvido. A cada história cada rebeldia do povo de Deus, em cada história, Deus vai e resolve o problema. Ele cala a boca daqueles que reclamam contra ele. Ele manda um castigo, o povo se arrepende, pede perdão e está resolvido. E o povo novamente no capítulo seguinte se revolta contra Deus, ele castiga e novamente o povo pede perdão, se arrepende e prossegue com o Senhor. Mas esse capítulo 17 ele é um pouco diferente. Porque no capítulo 17 você não tem o início do capítulo com a murmuração, o povo se rebelando contra Deus. Mas parece que está tudo calado. Parece que não há murmuração, as pessoas não estão mais declarando o que pensam. Mas mesmo assim, estão pecando no coração. Preste atenção nisso. Você não vê no texto a murmuração sendo declarada. Observe. Verso 2 fala aos filhos de Israel e recebe deles os bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais. Isto é, 12 bordões, escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. E só no verso 5, ele vai dizer, o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar sobre mim as murmurações. Ora, mas que murmuração? O texto não está falando aqui do que eles falavam. Mas sabe o que é pior, irmãos, na nossa murmuração? É porque muitas vezes ela não é nem externada. Porque você não tem coragem de falar o que você pensa. E nós achamos que porque não estamos falando a respeito da nossa desconfiança e da nossa reclamação a respeito de Deus, Deus está aprovando a nossa conduta. Essa semana nós começamos a estudar, durante as quintas-feiras no discipulado, o 9º mandamento, que fala sobre não falar mentira, ou seja, não dar falso testemunho, e o aspecto positivo do mandamento, que é fale a verdade. Então eu não apenas não devo falar mentira, mas eu devo falar a verdade. E ali dentro daquele estudo nós fomos avançando e nos aprofundando e chegamos ao ponto que percebemos que a verdade ou a mentira, ela não está simplesmente expressa em palavras. Mas você pode pecar contra esse mandamento sem palavra nenhuma. Porque, veja só, se você pensa uma mentira e expressa a mentira, você está convicto de algo que é mentiroso. Mas você também pode dizer a verdade, mas não crendo na verdade. Você pode dar graças a Deus quando no seu coração você está murmurando contra Deus. Você pode estar expressando com a boca louvores e cantando os salmos e dando graças ao Senhor e dizendo: o Senhor é meu Deus, Ele tem providenciado, Ele é bom. Mas no seu coração, tudo que tem é reclamação, tudo que você tem é murmuração. E é exatamente este pecado que está sendo tratado aqui. A murmuração do meu coração. Eles não falavam, eles não se revoltavam, não faziam um grupo dentro da igreja para se revoltar e para reclamar,
mas no coração deles, tudo o que acontecia era murmuração. E Deus, que conhece o profundo do nosso coração, Ele vai tratar o pecado do povo. Interessante também que aqui também não é uma revolta geral, não é uma murmuração geral da congregação que está sendo tratada, mas especificamente é o pecado da liderança, ou do desejo pela liderança. Você percebe que o texto fala muito, observe na sua Bíblia a palavra bordão, veja, verso 2, os bordões deles, final do verso 2, escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Isso vai ser repetido muitas vezes, a questão aqui é o bordão. O que é o bordão? Para cada tribo havia um bordão. Israel era dividido em 12 tribos. Em cada tribo tinha um príncipe, um líder. E esse líder, ele trazia consigo um bordão. É a mesma coisa que para um rei é o cetro. O cetro do rei, um bordão, um cajado que ele vai carregar. E ali é como se fosse o símbolo da autoridade. A autoridade do rei, ela reside no seu cargo, mas ele é simbolizado no cetro e aqui no caso no bordão. Então eram 12 líderes, 12 bordões, e todo mundo queria ser o líder, e todo mundo queria ser o príncipe. Eles não queriam ser um príncipe, eles não queriam ser um líder, eles queriam ser o líder e o príncipe. Porque veja aqui qual é a natureza da reclamação. Não é porque eu não sou líder, é porque eu quero ser esse tipo de líder. Não é porque eu não tenho uma posição na casa de Deus, mas é porque eu quero ter a dele. E o Senhor aqui vai escolher quem de fato é o escolhido para carregar a santa adoração do Senhor. Esse é o ponto. O poder que está sendo tratado aqui não vai ser dividido para todos. Todos não vão ter poder. Um tem poder e ele vai governar todos com um poder único e centralizado. É difícil pensar nisso quando nós estamos numa democracia, né? Num sistema onde você tem o poder do povo, ou o poder emana do povo. O poder sai do povo e vai para uma liderança. E o contato que nós temos com a liderança é uma coisa tão diferente do que está sendo tratado aqui, que você tem um presidente, mas ele não manda só. Você tem um congresso. E o congresso, nós estamos vendo aí a batalha entre poder executivo e legislativo. Eles estão medindo forças, porque você não tem um líder. Na igreja, você tem um cabeça. Você não tem vários cabeças, você tem um cabeça, que não é o pastor da igreja. O cabeça é Cristo. Ele é o governante da igreja. Não existe divisão de poderes na igreja. Só há um poder, que é do Senhor. Agora, este que centraliza todo o poder, delega o poder entre presbíteros. Mas é um único poder do eleito de Deus. O problema aqui nós não queremos dividir o poder. Eu quero o poder para mim. Essa semana nós assistimos estarrecidos, eu pelo menos tive esse desprazer de assistir um depoimento do ex-governador Sérgio Cabral, né, ao juiz Bretas, lá no Rio de Janeiro, e no meio do depoimento, impressionante você ouvir da boca de um homem daquele que governou um estado, que quebrou um estado juntamente com uma geração de governantes que foram quebrando o Rio aos poucos. E ele falando de milhões aqui, milhões ali, juiz que está metido no meio daquela corrupção, e tudo, um sistema impressionante. Ele dizendo, isso vem dos anos 80, 30 anos de corrupção. O juiz, ele parou assim e disse, me diga uma coisa, por que você fazia isso? Qual o motivo pelo qual vocês roubavam tanto?
E a pergunta dele tem sentido, porque parece uma pergunta meio sem lógica, né? Ora, eu roubava para ficar rico. Mas já são ricos. Eles são milionários, eles têm dinheiro para não trabalhar mais nunca. Por que você continuava roubando? Por que vocês não paravam? Ele foi aparentemente sincero, ele disse, por conta do poder. Porque nós queremos o poder. O poder que reside na mão de um homem. O homem, ele vende a alma dele para ter poder. E nós vemos isso, irmãos, em tantos lugares. A corrupção, os conchavos. E que pena que isso não está restrito ao Congresso Nacional, não está restrito aos palácios dos governantes, mas isso entrou na igreja. Politicagem no meio da igreja. O sujeito, ele quer ser presidente do presbitério. Então ele conversa com um lado do presbitério, conversa com outro. Veja, isso é política, isso é bom. Mas ele promete o que não pode dar. Ele negocia os seus valores, ele negocia a teologia que ele aprendeu. Aquilo que ele ensinava, ele passa a não ensinar. E porque ele quer galgar outro degrau, então ele quer ir para o sínodo da igreja. Então agora uma abrangência maior, é um estado que ele precisa tratar. Então agora ele precisa adaptar ainda mais o discurso, para que meu bordão seja maior do que o bordão dos outros. E ele vai galgando passo a passo. E ele quer agora o Supremo Concílio. Ele quer ser o presidente da igreja. Ele quer ser o moderador geral da igreja. E ele adapta a teologia. Mas isso não acontece só com os pastores, acontece com os membros também da igreja, que desejam crescer nas suas profissões. E o sujeito é comerciante, ele passa agora a mentir para vender mais. Ele passa a dizer o que o produto dele não tem, para que o cliente enganado compre. E se ele é funcionário, ele entrega o seu colega, ele fala mal do seu colega para o superior, porque ele quer que o seu bordão seja maior do que o bordão dos outros. É o desejo pelo poder. E aqui como é que isso vai ser tratado? Observe. Preste atenção. Verso 4. E os porais na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu os encontrarei. Verso 5. O bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Como é que Deus vai resolver isso? Tragam todos os bordões, venham até a minha presença, veja, eu vos encontrarei. Isso aqui é na tenda do testemunho, ou seja, no lugar onde eles adoravam. E eu vou fazer cessar a murmuração. Interessante que a murmuração ela foi cessada de outras formas. Capítulo 15 e 16, Deus cessou por meio do castigo. A punição fez com que eles parassem a murmuração. Mas agora não é assim. Eu vou mostrar o meu escolhido. Ao meu escolhido, esse terá um bordão diferente. Observe. O que é que vai acontecer com esse bordão? Verso 5. Esse florescerá. É intrigante o que está sendo dito aqui, porque os bordões eram como varas pedaços de uma árvore, e essa árvore ela é cortada e ela servia de bordão,
E isso passava anos na mão daquele homem. Portanto, era um bordão já morto. Não tinha vida. Você não tem num bordão, numa vara que foi tirada da árvore, não tem vida. Não tem como florescer nada dali. Mas o que está sendo dito aqui é que dos 12 bordões, um vai florescer. Então, são tomados os 12 bordões, entregues na presença do Senhor. E de um dia para o outro isso vai acontecer. Não vai ser no mesmo dia. Preste atenção. Eles vão deixar os seus bordões e vão voltar para casa. O que eu acho interessante é porque já havia sido dito quem era o responsável pela adoração. Desde Levítico capítulo 8 e 9, os irmãos lembram disso. Foi escolhida a tribo que iria liderar a adoração, os levitas. E existia um homem ali no meio que foi escolhido como sumo sacerdote da tribo dos levitas, Arão, que tinha um bordão especial. É por isso que é dito aqui que o bordão de Arão vai ser escrito sobre a tribo de Levi. Um bordão especial de uma tribo especial que já foi delimitada para conduzir a adoração. E ele agora, mesmo sabendo disso, ele coloca o seu bordão no meio dos 12. Sabe por quê? Porque o que conhece, porque quem sabe que foi escolhido por Deus, não tem medo de perder a sua posição. Que necessidade tinha desse teste? Porque Deus já havia revelado que Arão e a tribo de Levi era a tribo que iria liderar a adoração. Mas Arão humildemente entrega o seu bordão até a presença do Senhor e descansa nele. O fato de não ser no mesmo dia, a resposta do teste não vem no mesmo dia, mas eles deixam de um dia para o outro. Observe que isso é dito, né, no próprio texto, que você tem de um dia para o outro, eles vão trazer o bordão. É para que fique claro que aqueles que trouxeram o bordão confiam no Senhor. Uma noite de angústia, onde a nossa fé está sendo testada, mas ao amanhecer virá a resposta do Senhor. As provações, irmãos. Aqueles que não acreditam naquilo que Deus lhe deu, que zombam da sua posição, que desacreditam da sua autoridade, que se juntam para dizer, não foi Deus que o colocou ali. E você volta para sua casa e você entregou o seu bordão na presença do Senhor e vai descansar, porque no dia seguinte Deus há de mostrar o escolhido. A confiança que devemos ter no Senhor. Arão humildemente deixou o seu bordão. O que é que vai acontecer com esse bordão? Veja, isso é, né, de maneira premeditada, isso já estava tudo traçado nas mãos do Senhor. Verso 5: o bordão do homem que eu escolher, este florescerá, assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Como é que um bordão que você deixa num dia que não tem vida, que não é um galho ligado a uma árvore, mas é um galho seco, que não está plantado,
como é que ele vai florescer? E não só isso, o que aparece de um dia para o outro é uma árvore frondosa. Veja, ela tem gomos, ela tem flores e ela tem frutos, as amêndoas. Se você voltasse comigo para Êxodo 25, você viria, né, que no tabernáculo, ali aquelas 7 lâmpadas que se acendiam, que formavam, né, aquela peça belíssima de ouro, que tinha um nome que era dado àquela peça de ouro, mas que na verdade era chamado de árvore da vida. E a descrição do que é dada aqui a esse bordão é exatamente aquela. Ela tem um tronco, ela tem gomos, ela tem flores e ela tem frutos. A árvore que passou a florescer quando estava morta. O que é isso que está sendo dito aqui? Da morte saiu a vida. Qual era o ministério de Arão? O ministério de Arão era o ministério da palavra e dos sacramentos. Veja, o que é que a palavra e os sacramentos faz? Você sai da morte para a vida. O sujeito entra na igreja morto, ele sai da igreja vivo. O que foi que aconteceu? Não foi nem da noite para o dia, foi antes da palavra e depois da palavra. Floresceu. E aquele que não tinha como dar frutos de boas obras, sai daqui renovado, porque ele saiu da morte para a vida. Como isso acontece? Por meio do sacerdócio de Arão, por meio da pregação da palavra, por meio dos sacramentos. O sujeito que era morto, agora está vivo. A palavra gomos, que está sendo tratada aqui, o gomo é o rebento. Quando vai sair assim, os primeiros frutos, então, é o que chama de rebento, que também é dito na palavra de Deus que é o renovo. Renovo ou rebento é a mesma coisa. Quando a gente tem um filho, né, novinho, o que é que a gente chama? Nós dizemos que é o nosso rebento. É o primeiro fruto que está saindo dali. E ele está crescendo para a vida. Agora veja como é que a palavra de Deus fala a respeito da obra do ungido do Senhor. Abra comigo Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, verso 2. Naquele dia, o renovo, veja, o rebento, o broto, o gomo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Agora Isaías capítulo 53, texto mais claro a respeito do Senhor Jesus Cristo, no livro de Isaías, verso 1 e 2. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Veja a ligação. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí ele fala, porque subindo como um renovo, da pregação da palavra do Senhor, subindo como um renovo, vem o Messias. Porque não era Arão simplesmente o escolhido, mas Arão, o sacerdócio de Arão, como vai ser dito lá em Hebreus, é um sacerdócio que aponta para o sacerdócio de Cristo, que não é da ordem de Levi, mas de Melquisedeque. Esse é o sacerdócio de onde a morte
perde o poder e da morte sai vida. Agora abra comigo o que Paulo vai escrever a respeito desse tema em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, verso 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja, você saiu da morte e Ele lhe deu vida. Quem deu vida? Cristo. Quem é Cristo? O renovo, o broto que estava saindo ali, o gomo, do qual vai vir o fruto. Então o que estava saindo ali do bordão de Arão nada mais era do que uma sombra da obra do Senhor Jesus Cristo. Porque do trabalho de Arão, na pregação da palavra, na ministração dos sacramentos, sai da morte e vida. E ele não deu esse ofício a todos. Ele escolheu um e separou. Ele não escolheu todas as tribos, ele escolheu uma tribo. Ele não escolheu todos os membros da igreja para pregar. Mas dentre os membros da igreja, ele separa um que vai anunciar que da morte sai a vida. E esse que anuncia não fala de si próprio, mas fala de outro. O escolhido ali era Arão, mas não era o escolhido. Ele foi um escolhido para aquele momento, mas ele não foi o escolhido em todas as gerações. Observe, volte comigo agora para o Salmo 89. Salmo 89, verso 1 até o verso 4. Salmo didático de Etan, Ezraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Veja, o meu escolhido, assim como Arão foi um escolhido, agora o escolhido é Davi. Mas não, ele é um escolhido, não é o, porque ele fala: a posteridade do teu reino não terá fim, de geração em geração. Mas você sabe que o reino de Davi teve fim. Você sabe que houve muitos problemas nas gerações depois de Davi. Como é que se cumpriu essa promessa? Abra comigo Mateus capítulo 1 e você verá o cumprimento dessa promessa. Quando Mateus descreve a genealogia dessa maneira: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Quem é Jesus Cristo? O Rei. Veja, por que Mateus é o primeiro dos evangelhos?
Porque Mateus é o evangelho que mais vai confirmar as promessas do Antigo Testamento. Qual é o sentido disso? Para que quando um judeu esteja lendo a Bíblia, ele que conhece muito bem da Antiga Aliança, ele chegue logo em Mateus como o primeiro livro do Novo Testamento e entenda que o que foi prometido, o renovo, o gomo, aquele que é a raiz de Davi, é Cristo. O cetro está nas suas mãos. Aquele que confia no escolhido do Senhor sai da morte para a vida. Agora você compreende, ele é o eleito. Nenhum outro tem poder como ele. Nenhum pastor é pastor como ele. E não haverá vida sem ele. Você não encontra salvação fora de Cristo. Como é que vem a salvação? Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 10. Veja como há o entrelaço de todas essas verdades. Ele é o escolhido. Como virá a salvação? Capítulo 10, a partir do verso 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, em quem? No escolhido. Quem nele crê não será confundido. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Você percebe que ele começa dizendo: se você não crê nele, você não tem a salvação, não haverá fruto. Mas como é que você vai crer nele? Como crerão se não há quem pregue? Então todo mundo vai pregar. Então todos irão pregar. Todo bordão agora vai servir. Aí ele diz: não, para pregar tem que ser enviado. Todos pregam no sentido, todos evangelizam, mas a pregação aqui é no sentido público. Quem vai pregar? Os que foram enviados por ele. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Não precisa, irmão, no nosso meio nós estamos aqui perdendo tempo com concorrência. O que prega mais, o que prega menos, o que prega melhor, o que prega pior. Se fosse eu, fazia assim, daquele jeito. Eu preciso entender que os pés dos que pregam são formosos. Quem prega traz consigo a renovação que só em Cristo o homem terá. Você foi chamado para ouvir. Você está sendo equipado para pregar. Não para pregar publicamente, provavelmente não, mas para testemunhar do Senhor. Você vai anunciar as boas novas àqueles que você tem a oportunidade. Mas isso não vai gerar uma concorrência no meio da igreja. Isso também não quer dizer que todos vocês vão precisar pregar. Veja que fardo é, irmãos, congregações que incentivam esse tipo de luta do crente. Não foi preparado para aquilo, não foi instruído para aquilo, não foi enviado para aquilo. Então o pastor chega diante dele e diz: vem, irmão, traga uma palavra. E aí todos dizem: veja como o pastor, ele é descentralizador. Esse pastor, só ele prega, o outro dá oportunidade a todo mundo. Irmãos, é o ofício que Deus deu.
Não prega. Quando um pastor não prega e passa, né, a sua responsabilidade para outro, é como se ele estivesse passando o bordão para o outro, e o outro não foi o escolhido, não foi tratado, não foi enviado, não foi conduzido para aquele cargo. E aí cria-se um problema na igreja, porque todos pregam e ninguém sabe mais de quem tem autoridade. Ao mesmo tempo, eu preciso me lembrar que a satisfação no Senhor me fará entender que o que Deus me deu é o que eu preciso. Lembre-se, o problema aqui é murmuração. E você pode estar muito tranquilo na sua posição na igreja. Você pode estar muito tranquilo a respeito, né, de que você não foi chamado para pregar, que o seu bordão não é esse. Mas você pode estar muito angustiado com outras coisas. Deus lhe dá um marido e você reclama do marido. Deus lhe dá esposa, você reclama da esposa. Deus lhe dá um carro e você diz: não, agora eu quero um novo. Deus lhe dá um novo, agora você diz: eu quero um maior. E Deus lhe dá um maior, você diz: eu quero um mais luxuoso. Deus lhe dá um emprego, você diz: o salário é pouco. Deus lhe dá um filho, você diz: ele dá muito trabalho. O que é que você quer? O que é que você quer de sua vida? Aí você diz: então eu vou me calar. Se você calar sua boca, mas não calar o seu coração, você não fez muita coisa. Deus vai tratar, sim, a palavra torpe e tola que sai da nossa boca, mas Ele vai tratar também o nosso pensamento. E eu preciso calar a voz do meu coração quando murmura contra o Senhor. E como diziam os puritanos, só tem uma forma de não murmurar. É quando você estiver satisfeito em Cristo. Veja o que Ele lhe deu. Ele é o renovo de Deus. Você saiu da morte para a vida. O que é que você ainda sente falta? Deus nos livre da murmuração, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Fiquemos de pé. Vou pedir ao presbítero Luciano que venha até aqui. Ore ao nosso Deus, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Senhor nosso Deus, é bem verdade que nessa vida nós somos acometidos a muitas tribulações. São muitas as dificuldades que nós passamos, mas o Senhor sabe disso. Mas não é verdade que sempre que nós nos queixamos da vida, sempre que nós nos queixamos dos lugares, das posições ou dos deveres que o Senhor tem nos dado neste mundo, é porque o Senhor não tem nos dado aquilo que é bom, não é porque o Senhor não tem nos assistido. Nós nos queixamos de tudo, nós nos queixamos dos problemas, nós nos queixamos até mesmo, como foi dito aqui, das bênçãos que o Senhor nos dá. Nos queixamos dos nossos filhos, que a Tua palavra nos ensina ser a herança do Senhor. Nós nos queixamos, ó Deus, dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres diários, que a Tua palavra nos ensina a ser bênção, que o Senhor nos dá, para que o Senhor possa, por meio de nós, exercer o domínio sobre esta terra. Nos queixamos de tudo que o Senhor tem nos dado, do alimento que é o sustento para nosso corpo, do lazer que o Senhor nos dá, porque nós nos achamos, Pai, muito maiores do que nós realmente somos. E isso revela que muitas vezes
O que nós queremos, o lugar que nós queremos estar, é o lugar que é somente teu. Lugar de governo de todas as coisas. Governo soberano que não se submete a mais ninguém. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas muitas murmurações, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a nos contentarmos, porque o não contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado é que é a fonte da nossa murmuração. Nos perdoa e nos dá contentamento no Senhor. Lembrando que a nossa vida, ela não pertence a nós mesmos. Então nós não vivemos para nos servir a nós mesmos, Pai. Nós vivemos para te servir. Se nós entendermos esta gloriosa verdade, nós entenderemos que tudo que o Senhor tem nos dado, que provém da tua vontade, então só pode ser bom, perfeito e agradável. Nos ajuda a ver as coisas como o Senhor vê, a ter a ideia correta a respeito das coisas, Pai. E assim nós teremos um coração contente e viveremos para a tua glória, Senhor, e não para a nossa própria glória. Nós te oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.